Me chamo Edna e tenho 28 anos. Agora, moro em um apartamento em uma pequena cidade de Nebraska, depois de sair da casa dos meus pais. Também administro um salão de manicure lá. Também sou casada. Conheci meu marido, Lázaro, através de uma amiga há cerca de 4 anos. Minha primeira impressão dele foi que ele parecia muito amável. Não exatamente um conquistador, mas não fumava, não jogava e só bebia moderadamente. Parecia o marido ideal. Além disso, sendo filha única e valorizando muito minha família, nos conectamos. Pensávamos que ambos podíamos amar nossas famílias. Era diferente de qualquer pessoa com quem eu tinha saído, mas não tinha reservas sobre o nosso futuro. Nossa relação foi como um sonho durante os 2 anos de namoro. Após a proposta de Lázaro, começamos a morar juntos. O novo lugar era o apartamento onde eu morava e também usava como local de trabalho. Pensei que seria mais fácil para Lázaro se mudar para minha casa do que para a dos pais dele, então propus isso. Lázaro aceitou e assim começou nossa nova vida. No entanto, morando juntos, aprendi muito sobre ele. Lázaro era muito desorganizado, deixava suas roupas jogadas depois de tirá-las. Se ficasse lá por 3 dias, eu inevitavelmente sentia a necessidade de fazer algo a respeito. Você não vai lavá-las? No entanto, sempre que perguntava, ele respondia: só usei umas 10 vezes, não precisa lavar. Talvez 1 ou 2 vezes seja compreensível, mas roupas deixadas por dias e usadas 10 vezes sem lavar certamente ficam sujas e provavelmente cheiram mal. Mesmo com escovas de dentes extras à disposição, ele não trocava a sua até que eu o fizesse por ele. Usava a mesma toalha várias vezes porque era sua favorita. Não sou obcecada por limpeza, mas esses hábitos começaram a me incomodar. Quando eu mencionava, ele dizia: minha mãe costumava fazer isso. Se te incomoda, Edna, por que você não faz? Apesar da minha paciência inicial, no final, comecei a lavar a roupa dele à mão e a comprar toalhas combinando para manter um ambiente de vida adequado. No entanto, sua bagunça inerente nunca mudou. Como trabalho em casa, sempre avisava Lázaro quando tinha clientes. Mesmo assim, com o cabelo bagunçado, ele passeava pelo quarto que eu usava como salão, perguntando: Edna, o que temos para comer? Eu me sentia muito envergonhada na frente dos meus clientes. Embora Lázaro quisesse evitar trabalhar nos finais de semana, alguns clientes só podiam vir aos sábados e domingos. Por mais que eu apelasse, ele não mudava. Lázaro era tão bagunçado quanto insensível. Eu me esforçava para ensiná-lo passo a passo o que não deveria fazer, mas de vez em quando suspirava, me perguntando por que eu tinha que fazer tanto por ele. Talvez sua família influenciasse, já que os pais dele moravam em uma casa próxima à nossa. Depois de nos casarmos, visitávamos a casa dos pais dele e às vezes passávamos a noite lá. Eu percebi que o pai de Lázaro tinha uma personalidade idêntica à de Lázaro. Sempre que íamos visitar, havia roupas por todos os lados, e seus tacos de golfe, uma de suas atividades favoritas, estavam espalhados. Estive prestes a tropeçar nos tacos mais de uma vez. Além de ser desorganizado, ele era ainda mais insensível que Lázaro. Mesmo sabendo que eu estava no banheiro, ele entrava no vestiário. Ei, Edna, está no banheiro agora? Nem mesmo quando a esposa o repreendia, parecia entender. Por que é um problema? Não vou entrar no banheiro. Não pude deixar de rir de seus comentários. Será que ele não pensa que pode haver roupas íntimas por aí ou que poderíamos nos deparar inesperadamente? Queria expressar firmemente meu desconforto, mas não podia recusar visitar ou evitar os sogros. Muitas das minhas amigas também tinham reclamações sobre seus maridos ou sogros. Embora pensasse é assim que as coisas são, no final, a única coisa que podia fazer era suportar.
Mesmo assim, sempre achei que pelo menos minha sogra era uma pessoa sensata. Ela repreendia seu marido e sempre limpava o que sujava, principalmente se deixava roupas ou lixo por aí. Mamãe sempre limpa sem reclamar. Ela é verdadeiramente excepcional. No entanto, depois que Lázaro fez aquele comentário, ela começou a me tratar com ressentimento. Edna não limpa, foram as palavras de Lázaro. Minha sogra balançou a cabeça confusa, fingindo responder à pergunta dele. Lázaro começou a reclamar de mim. Ela não faz, mas está sempre implicando, sempre me dizendo para limpar e reclamando das coisas mais insignificantes. Edna deveria fazer, em vez de ficar sempre me mandando fazer. Eu pensei que talvez minha sogra dissesse algo como: você também deveria fazer o que puder. Na verdade, eu a tinha visto resmungar enquanto limpava o que sujava meu sogro, dizendo: bagunçou de novo. Mas minha intuição estava errada. Minha sogra me fulminou com o olhar como se eu fosse sua inimiga. Edna, você sempre está em casa, pelo menos deveria limpar. Por que faz o Lázaro fazer isso? Quem você pensa que é? Fiquei perplexa, nunca esperei que minha sogra, geralmente tão amável, levantasse a voz e ficasse tão hostil. Mesmo enquanto a culpa era jogada em mim, Lázaro apenas riu e disse: ela é assim mesmo, mamãe. Embora ambos soubessem que eu trabalhava em casa, não apenas espremia o trabalho no meu tempo livre, trabalhava o dia todo, às vezes até altas horas da noite para os clientes. Eu não tinha tanto tempo livre quanto uma sogra que ficava em casa, mas explicar isso para minha enfurecida sogra provavelmente não serviria de nada. Meu sogro, vendo nossa discussão, riu e disse: o que você fez, Edna? Você deve ter pisado na bola profundamente para ela ficar tão brava. Depois disso, me senti sozinha e desconfortável entre meus sogros. Tinha medo de visitá-los, pensava que quanto mais ocupada estivesse com o trabalho, menos teria que vê-los. Aceitei cada vez mais trabalhos, pedi referências para conseguir novos clientes e, como resultado, fiquei mais ocupada. Meus rendimentos também aumentaram, alcançando meu objetivo de ganhar 10.000 por mês. Uma vez atingido esse objetivo, havia algo que queria fazer: construir uma casa, trazer meus pais do campo, morar juntos e administrar um salão de manicura lá. Claro, já tinha falado sobre isso com o Lázaro antes de nos casarmos. Se as coisas forem bem no trabalho, quero construir uma casa, trazer meus pais do campo e viver juntos. Ao lado da casa, quero criar um pequeno salão e trabalhar lá. A família é importante, acho que é uma boa ideia. Ele concordou, e esse acordo foi uma razão importante pela qual decidimos nos casar. E chegou o dia em que esse sonho se tornaria realidade. Propus ao Lázaro que construíssemos a casa dos nossos sonhos, ele concordou, e logo começamos a visitar casas modelo e comparar hipotecas. Finalmente, decidimos por um banco para a hipoteca e uma empresa construtora. A hipoteca estaria em nome do Lázaro. Eu queria colocá-la no meu nome, mas sendo autônoma, não podia conseguir sozinha a quantia que precisávamos. Mas como o Lázaro era assalariado, não havia problema, as parcelas não seriam muito pesadas, especialmente porque meus pais pensavam em ajudar. Então, não seria um empréstimo completo, tínhamos economias, é claro. Pretendia trabalhar ainda mais no meu novo salão de manicure e, se o dedicasse aos custos de subsistência, teríamos mais do que suficiente. Encontramos o terreno e a construção começou. Só faltava nos mudarmos uma vez terminada. Alguns meses depois, visitamos nossa casa pronta. Fui tocada pelo aroma da nova casa e da nova construção. O salão de manicure dos nossos sonhos também estava pronto ao lado de nossa casa, com uma entrada independente para manter a privacidade tanto da família quanto dos clientes. Eu teria gostado de torná-lo ainda mais bonito, mas o Lázaro se opôs.
Não podemos gastar todo o dinheiro só nisso, ele disse. Embora tivesse outros sonhos, precisava ser realista. Era um salão pequeno, mas eu estava satisfeita. A única coisa que restava era entregar a casa, esperar o dia da mudança e chamar meus pais. Estava animada e ansiosa para começar nossa nova vida, mas então o Lázaro soltou uma bomba. Bonita casa. Fico feliz que esteja pronta. Bom trabalho, Edna. Ainda não terminamos, precisamos nos mudar e cuidar de outros arranjos, respondi, me perguntando o que ele queria dizer. Ri, mas em vez de sorrir, Lázaro tinha uma expressão de suficiência no rosto. Bom trabalho. Agora não preciso mais de você. Esta é minha casa. Vou morar aqui com meus pais. Se não gostar, pode ir embora. Fiquei chocada e paralisada pela incredulidade, mas Lázaro não parecia estar brincando, parecia falar sério. Do que está falando? O que quer dizer? Quero dizer exatamente o que disse. Esta casa é para nossa família. Você não gosta dos meus pais, então provavelmente é melhor que não esteja aqui, certo? Não brinque comigo. Sempre disse que meu sonho era morar com meus pais, lembra? Gritei para o Lázaro. Sim, é por isso que eu os chamo de meus pais, respondeu ele. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que o Lázaro faria algo assim. Pensava que ele era uma pessoa familiar quando nos casamos, mas eu estava errada. Lázaro não era uma pessoa orientada para a família, era apenas um garoto que nunca cresceu e se separou de seus pais. Nossa casa familiar é velha, não é verdade? Precisa ser reconstruída em breve, e este lugar estava pronto bem a tempo. Quero morar aqui com eles. É curioso, não acha? Morar com meus pais em vez dos seus. Continuou o Lázaro. Olhei fixamente para o Lázaro, que parecia arrogante, e então disse, como se já estivesse decidido. Meus pais já sabem, e vão vir hoje ver nossa nova casa. Então, Edna, o que vai fazer? Lázaro sorriu como se quisesse me obrigar a ir embora. Então, vou embora. Sim, era isso que eu pensava, disse Lázaro, e assim que ouviu minhas palavras, ele rapidamente me entregou o cartão de visita de um advogado especializado em divórcios. Como pode ser tão organizado justo neste momento? Pensei, pegando o cartão tremendo de raiva. Minha mãe me disse que seria melhor terminar com alguém como você, sempre me dando trabalho. É uma chatice, então não chore, está bem, disse ele. Contive as lágrimas, não queria dar a ele a satisfação de me ver chorar. Se eu chorasse agora, seria como admitir a derrota, mas ir embora não era uma derrota. Não podia suportar a ideia de voltar a viver com eles. De volta ao meu apartamento, liguei para meus pais para contar que não nos mudaríamos. Confusos com a situação, eles vieram imediatamente do campo. Você não pode nos dizer isso por telefone. Explique direito, Edna, o que aconteceu? Onde está o Lázaro? Perguntou meu pai. Respondi, soltando fumaça, e contei tudo aos meus pais. Minha mãe ficou em silêncio, e meu pai lívido quis confrontar o Lázaro e sua família, mas eu o detive. Tenho certeza de que ele terá o que merece, então não se preocupe. Está tudo bem, disse eu. Confusos com minhas palavras, meus pais inclinaram a cabeça. Eu estava muito irritada e frustrada para dar explicações. Quando me expulsaram, o Lázaro esqueceu algo crucial. Com certeza, logo entraria em contato com amigos para perceber seu erro. Com esse pensamento, continuei minha rotina habitual. Uma semana depois, como era de se esperar, recebi uma ligação de Lázaro. Atendi, sentindo-me um pouco vaidosa. Oi, Edna, algo deu errado. O banco não para de me ligar, disse Lázaro, parecendo assustado. Ouvi calmamente o que ele disse. Não tenho dinheiro suficiente, então não posso transferi-lo para os contratados. Dessa forma, nem posso tomar posse da casa. Já contratei a empresa de mudanças. O que vou fazer?
Satisfeita por as coisas estarem indo conforme o planejado, ri do atordoado Lázaro. Com certeza, agora ele está entrando em pânico e não sabe o que fazer, pensei. Conseguia imaginar a desesperança em sua voz chorosa. Bem, agora sou uma estranha, então não é da minha conta. Mas você disse que queria construir essa casa. Quem foi que me expulsou de lá novamente? Zombei de Lázaro. Lázaro, cada vez mais patético, começou a se desculpar e dar desculpas, mas nenhuma desculpa poderia fazê-lo ser perdoado. Ele não apenas tirou minha casa, mas também meu sonho. Você deveria consultar o banco ou os contratados sobre o que fazer a seguir, disse a ele secamente, e desliguei o telefone. Depois, ele tentou ligar várias vezes, mas eu estava prestes a atender um cliente, então desliguei o telefone e comecei a trabalhar. A razão pela qual ele não podia tomar posse da casa era simples: não tinha dinheiro suficiente na conta. Hoje, a hipoteca seria executada, e combinando isso com o saldo, o dinheiro deveria ter sido transferido para a imobiliária. Mas sem o saldo necessário, a transferência não teria ocorrido. Inicialmente, meus pais iriam me presentear com $1.000 para a casa. Sem essa quantia completa, é claro que eu não poderia fazer a transferência. Lázaro provavelmente esqueceu da ajuda dos meus pais. Enquanto eu atendia aos clientes, ouvi a porta do apartamento se abrir. Lázaro entrou furioso, com o rosto vermelho de raiva. O que está acontecendo? Você disse que tudo estava resolvido. Explique-se. Decidi contar a ele a situação e ele ficou pálido instantaneamente. Por favor, finja que o divórcio nunca aconteceu e peça dinheiro ao seu pai, disse, ajoelhando-se e suplicando. Quem foi que me expulsou de casa? Por que eu deveria te ajudar agora? Mas naquela casa está o seu salão. Não foi isso que você sempre sonhou? Ele tentou argumentar. Já não preciso de uma casinha tão pequena, minhas palavras desesperaram Lázaro, que se desculpava repetidamente, com lágrimas e muco escorrendo pelo rosto. Mas vendo Lázaro naquele estado, eu não senti simpatia alguma. Talvez meu amor por ele já tivesse desaparecido no dia em que ele virou as costas para mim. Não chore, é irritante, retruquei. E se você vai implorar a alguém, por que não aos seus pais? Eles são tão apegados ao seu pequeno Lázaro, eu disse com um sorriso de satisfação e então o expulsei. No final, Lázaro acabou usando todas as economias de seus pais, vendendo os preciosos tacos de golfe do pai e até cancelando seu seguro para reunir os $1.000. Devido aos custos de cancelamento do seguro e outros, a mudança não pôde ser concluída na data prevista, então tiveram que cancelar os serviços da empresa de mudanças. Isso, é claro, significava incorrer em despesas de cancelamento. Não tiveram escolha a não ser pagá-las e remarcar a data. A casa da família seria vendida, mas era velha e não havia compradores interessados. Alguém apareceu e ofereceu comprar a propriedade se demolisse a casa, mas não podíamos arcar com os custos da demolição. Assim, tivemos que deixar a demolição nas mãos do comprador e vender a propriedade por uma mixaria. Lázaro e sua família ficaram sem dinheiro, mas conseguiram se mudar para a nova casa. No entanto, a partir de agora, quase todo o salário de Lázaro será destinado à hipoteca. Tinha um pouco de curiosidade sobre como eles administrariam suas finanças. Meses depois, eu tinha combinado de encontrar alguns amigos. Como alguns deles tinham filhos, decidimos almoçar juntos. Estava ansiosa por esse dia e não marquei nenhum compromisso para a hora do almoço. A amiga que me apresentou a Lázaro estava lá e, como todos sabiam sobre o nosso divórcio, Lázaro não estava presente. No entanto, Lázaro era o assunto da conversa. Falando sobre isso, soube que a mãe de Lázaro estava hospitalizada devido a uma lesão. Sério? Perguntei.
Ela escorregou com a roupa que o Lázaro deixou jogada e caiu desajeitadamente, fraturando a pelvis. Ouvi. Não pude deixar de sorrir, pensando na bagunça de sua nova casa, porque Lázaro não sabe limpar o que suja. Um amigo curioso, buscando outra fonte de informação, perguntou: "Como você soube disso?" Ele entrou em contato comigo alguns dias atrás, pedindo um empréstimo. Não tem seguro e precisa de dinheiro para despesas médicas e de subsistência. Considerando tudo o que aconteceu com a Edna e esperando que ela me pedisse novamente, decidi cortar os laços e apagar suas informações de contato, disse ela. Elogiei a sábia decisão da amiga. É a decisão certa. Nada de bom sai de se relacionar com ele, e todos rimos. Depois de tirar uma breve pausa e voltar para casa, percebi uma nova reserva do serviço de manicure antes do meu próximo compromisso. Mas, para minha surpresa, a pessoa que apareceu foi Lázaro. "O que você está fazendo aqui?" perguntei. "O que você quer dizer?" Marquei um compromisso. "Quero que faça minhas unhas." Ele sorriu timidamente. Impedi sua entrada sem hesitar. Lázaro sempre descartava a ideia de homens fazerem a manicure, considerando-a muito incômoda ou pouco masculina. Ele costumava zombar disso. O que o fez mudar de ideia? "Sério, você não veio pedir dinheiro emprestado?" Quando disse isso, Lázaro abriu os olhos com surpresa. "Parece que acertei. Por favor, não preciso da manicure, nem mesmo preciso entrar. Só me empresta $10.000, ele disse. Suspirei profundamente e Lázaro continuou com sua triste história, tentando desesperadamente provocar compaixão. "Tem sido um desastre após o outro. Percebi o quanto você era importante para mim." "Não é tarde demais", disse ele. "Não podemos voltar a ficar juntos", respondi. "Tenho certeza de que meus pais te receberiam de braços abertos." A expressão no rosto dele ao dizer isso, com os olhos lacrimejantes brilhando, parecia tirada de uma novela. Suspirei pesadamente ao vê-lo. "Para começar, não tenho a intenção de voltar com você e não gostaria de viver com essas pessoas, aconteça o que acontecer. Se quiser mudar sua vida, tem que começar limpando seu estilo de vida bagunçado. Foi por sua negligência, deixando roupas por todos os lados, que sua mãe se machucou. Como você fez isso? A propósito, já era hora. O serviço de hoje custa $100. Assim que pagar, pode ir embora", eu disse, olhando para o relógio. Lázaro ficou boquiaberto. "Você nem me deixou entrar em casa. Só conversamos na porta, e eu não fiz nada. Por que eu tenho que pagar?" Sua cara ficou vermelha, gritando comigo. "Você marcou um compromisso no salão para um serviço de manicure de $100. Decidiu não ir porque queria falar, certo?" Respondi. Lázaro ficou sem palavras. Eu disse a ele: "Se não pode pagar, prometa que não vai mais entrar em contato comigo." Lázaro apertou os punhos. Saindo do salão, estava meu namorado Humberto, que me foi apresentado por uma cliente habitual depois de saber do meu divórcio. Humberto era filho dessa minha cliente. "Está acontecendo alguma coisa, amor?" perguntou Humberto. "Não mais, ele já está indo", informei a Humberto, ao que Lázaro também gritou com ele. "Quem é você?" perguntou Lázaro. "Sou o namorado dela", disse com um sorriso. Lázaro parecia surpreso com a atitude alegre de Humberto, e ambos saíram em silêncio. Humberto virou-se para mim e perguntou: "Você contou sobre a mudança do seu salão de beleza?" perguntou Humberto. "Na verdade, vamos transferir o salão de manicure. Veja aquela casa grande que estão construindo lá. É a nossa nova casa. Vamos abrir o salão lá", eu disse olhando para Lázaro. Ele ficou em silêncio, olhando para a enorme casa em construção, provavelmente o dobro do tamanho da que ele havia construído ao lado. Havia uma cabana de manicure aconchegante de madeira. "Esperamos vê-lo novamente", disse Humberto com um sorriso.
Parecia que Lázaro finalmente percebia que tinha perdido. Ele se afastou apressadamente, e não pude deixar de achar isso engraçado. Desculpe pela intromissão, disse Humberto. Ouvi tudo, mas não quis intervir, pensando que isso te irritaria, Humberto completou. Não precisa se desculpar. Você chegou na hora certa, respondi. Vi Lázaro se afastando apressadamente e ri com Humberto. Depois, ambos voltamos para o prédio. No final, Lázaro nunca conseguiu reunir dinheiro suficiente, e parece que agora trabalha na construção durante a noite após o trabalho diurno. Mas, se não me engano, a empresa de Lázaro tinha uma política estrita sobre ter um segundo emprego, ainda mais à noite. De qualquer forma, não posso deixar de balançar a cabeça diante das decisões imprudentes de Lázaro. Ele poderia ter revisado as prestações do seu financiamento ou considerado outras alternativas, mas nunca fez nada antes, então talvez nunca tenha pensado nisso. Provavelmente, é apenas uma questão de tempo até que seu empregador descubra seu segundo emprego. Ouvi dizer que o sogro de Lázaro tem trabalhado em um supermercado. Um amigo viu e me informou. Lázaro sempre parece depender dos pais, mas são os pais que criaram um menino assim. A vida é difícil, mas espero que eles façam o melhor possível. A mãe de Lázaro tem tido dificuldades para se mover devido ao entorpecimento causado pelas sequelas de uma fratura pélvica. Sinto um pouco de pena dela, já que sempre lidou sozinha com todas as tarefas domésticas devido à sua mobilidade limitada. Corre o boato de que a nova casa deles começa a se parecer um pouco com a de um acumulador. O pequeno galpão que seria meu salão de manicure já está cheio de tralhas. Parece que até estão transbordando objetos de lá. Parece que tiveram que armazenar todas as tralhas da demolição da antiga casa, mas talvez não tivessem dinheiro para se livrar delas. Não parece que um futuro brilhante esteja reservado para o negligente Lázaro e sua família. No final, acabei me casando com Humberto. Construímos nossa nova casa onde meus pais também vivem conosco, e finalmente mudei e abri o salão de manicure com o qual sempre sonhei. A antiga cliente, agora minha sogra que mora perto, tem me apresentado amigas. Então, o negócio vai bem. Além disso, a irmã mais nova de Humberto me disse que me admira e quer ser técnica de unhas. Estou cercada por uma família encantadora e me sinto muito sortuda por ter realizado meu sonho. Estou determinada a continuar lutando pela felicidade no futuro. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.